Olá, amigo discipulador, discipuladora, que bom é ter você aqui. Meu nome é Lohane e você está na segunda aula da Jornada dos Discipuladores. Se você perdeu alguma aula, é só você entrar nas playlists que tem no meu canal e acessar Jornada dos Discipuladores. Lá você vai ver as aulas que já saíram e as aulas que forem lançadas com o tempo. Então você vai acompanhar a partir da aula 1 e hoje nós vamos iniciar a aula 2. A aula de hoje vai ser sobre você, um semeador, um discipulador, aquele que lança a semente no coração da criança. Nós vamos falar sobre a importância e o valor dos semeadores para Deus e também para o reino, é claro. Então eu já te convido a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para você não perder mais nenhuma aula. E além disso, eu te convido a compartilhar esse vídeo com a sua equipe de Ministério Infantil, aquelas pessoas que também discipulam outras crianças, ou até mesmo pais, mães, porque eles também são discipuladores, para que eles se sintam importantes para o reino, importantes para Deus. Quantos discipuladores, quantas pessoas que ministram para crianças não se sentem tão importantes, se sentem insignificantes? E hoje nós vamos ver na palavra de Deus que isso não é verdade, isso é uma mentira do inimigo para desanimar você. Vamos lá? É muito comum pessoas que servem no Ministério Infantil ou que já serviram, já terem escutado em algum momento alguém falando assim: eu vou lá no Ministério Infantil também para lanchar, para brincar com as crianças. Gente, eu já ouvi isso. Isso mostra que as pessoas muitas vezes não têm muita noção do propósito, da importância do Ministério Infantil de servir as crianças, de discipular as crianças. Ou então você é mãe e você sente aquelas pessoas falando, nossa, ou escuta, né, aquelas pessoas falando, nossa, você deixou de trabalhar para cuidar dos seus filhos? Que perda de tempo, você está perdendo o tempo da sua vida, está jogando sua vida fora. Tem muitas mães que escutam esse tipo de coisa, mas sabe, repreenda isso. Discipular crianças é a coisa mais importante que Deus te confiou, porque você está cuidando de uma alma eterna e você está semeando no coração dela a verdade da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas verdades, sobre aquilo que precisa enraizar no seu coração para você ter certeza de que o que você está fazendo para Deus é muito importante. E aí, quando vier essas setas, sabe? Esses comentários, você não vai ficar assim, poxa, realmente, eu tô perdendo meu tempo. Ou então, isso que eu faço aqui no Ministério Infantil, essa forma como eu discipulo as crianças, não tem muito valor, não serve para muita coisa. Você vai ver como isso é importante para Deus e para o seu reino. E nós já vamos começar falando sobre o queridíssimo Charles Spurgeon. Para quem não conhece, Charles Spurgeon foi um grande pregador e ele é considerado, inclusive hoje em dia, por algumas pessoas, o príncipe dos pregadores, de tanto que ele falava sobre a palavra de Deus. Enfim, ele é considerado o príncipe dos pregadores. E olha que interessante, hoje ele é visto assim, como alguém muito importante, né, nesse mundo aí de ministrações. Mas olha o que ele relata no seu livro. No livro Pescadores de Crianças, Charles Spurgeon conta que uma certa pessoa tentou desdenhar dele porque ele pregava para as crianças. E aí ele faz um comentário muito interessante. Olha só, vou ler para você. As pessoas ocasionalmente dizem sobre essa questão: ele só está apto para ensinar para crianças, ele nem é pregador. Digo a vocês que aos olhos de Deus não é pregador aquele que não se importa com as crianças. Olha que profundo isso que Charles Spurgeon fala. Charles Spurgeon fez uma grande reflexão. Ele explica nesse mesmo texto, nesse mesmo parágrafo, que algumas pessoas podem até pregar para grandes pessoas, pessoas que ministram para adultos, pessoas que ministram para gente importante aos olhos da sociedade. Essas pessoas podem até pregar para pessoas da alta sociedade, mas aquelas que conseguem se expressar e serem facilmente entendidas por todos, geralmente são aquelas que pregam para as mais simples,
Porque aqueles que pregam para os que são grandes, para os que são muito requisitados, essas pessoas pregam em uma linguagem que nem todos conseguem entender. Mas aqueles que pregam para os mais simples conseguem ser compreendidos por todos. Ou seja, o evangelho fica acessível a todos. Se você prega para uma pessoa que é muito inteligente, muito sábio, essa pessoa muito provavelmente vai te valorizar pelo uso das palavras difíceis, pelas explicações rebuscadas que você der. Só que as pessoas que são mais humildes, pessoas que não têm tanto conhecimento, não irão compreender o que aquela pessoa está ministrando, o que você está ministrando. Mas se você prega para a criança numa linguagem simples, todas as pessoas, até os mais instruídos, conseguem compreender. Isso torna o evangelho acessível a todas as pessoas. Então, ele diz que ele se orgulha de ministrar para os mais simples e para as crianças, porque assim ele se considera um pregador de verdade, aquele que consegue alcançar o maior número de corações e de almas possível. Outro aspecto importantíssimo, pregador de crianças, que você precisa saber é que você tem uma missão confiada por Jesus. A palavra de Deus vai trazer em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que Deus estabeleceu para a igreja. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os mestres. E aí vai falando de outros ministérios, né? O que é ministério? Ministério significa serviço. Então, esses ministérios aqui são os ministérios que alimentam outros tipos de ministérios que acontecem na igreja. Então, por exemplo, aqui não tem ministério infantil, aqui não tem ministério de casais, mas o ministério de ensino, o ministério pastoral, o ministério de cura, enfim, esses ministérios, eles vão alimentar, eles vão capacitar esses outros ministérios que existem dentro da igreja. E você que ensina foi chamado como mestre. Mestre para ensinar às crianças o caminho certo, o caminho do Senhor. Então, se o Senhor te instituiu essa grande missão, significa que você tem grande valor para o reino e, principalmente, Ele te confiou uma missão tão importante. Isso mostra que Ele vê em você algo que outras pessoas talvez não vejam e talvez você mesmo não veja. É claro que nada do que a gente faz é pela nossa capacidade, mas sim pela nossa disposição em obedecer a Cristo e pelo nosso coração ensinável. E isso já diz muito sobre como Deus nos vê. Deus nos considera alguém que tem a capacidade de obedecer e de fazer a vontade dele, seja ela qual for. Olha como as crianças são importantes para o Senhor. Aqui nesse próximo texto que nós vamos ver, você vai perceber que não é à toa que o Senhor escolhe a dedo aqueles que vão discipular crianças. Então, se você tem uma criança sobre a sua responsabilidade, você precisa entender que a missão que o Senhor está te confiando é importantíssima. Olha o texto que nós vamos ler agora. Lá em Mateus 18:10 diz o seguinte: tomem cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai Celestial. Gente, as crianças são tão importantes para Deus que Deus delegou anjos específicos que estão sempre na presença dele para ficar informado do que está acontecendo com as crianças. Aqui fala, olha, você não deve desprezar, você não deve ver como algo sem valor, ou então você não deve ver como algo que não tem importância. Ministrar, ensinar as crianças tem muito valor para Deus. Isso mostra o porquê de Deus estar ali falando, olha, toma cuidado. Por que Jesus está falando? Toma cuidado, porque no céu os anjos das crianças estão sempre na presença do Pai Celestial. Você está percebendo que não é qualquer pessoa que Deus permite estar próximo das crianças? Que Deus delega essa missão tão importante? Se você foi chamado para o Ministério Infantil, se você sente assim, eu fui chamado para isso, mas você fica, poxa, eu podia fazer uma coisa mais importante, eu podia fazer algo mais relevante.
Presta bastante atenção no que a gente está conversando aqui, porque Jesus, ele deixa claro a importância das crianças para Deus. Ele delegou anjos específicos para falar sobre elas diretamente com ele. Isso é outro detalhe. Outro texto muito legal para a gente ver a importância que Deus dá para ver como está a vida daqueles que ensinam para as crianças, porque não pode estar de qualquer maneira. Muitas pessoas acreditam que para fazer a obra de Deus, pode ser de qualquer maneira. Eu faço, tá tudo certo. Olha, no Ministério Infantil, por exemplo, eu posso deixar para me preparar de última hora, vou me preparar faltando 1 hora para a aula ou para o culto. Não vou me preparar com antecedência não, vou fazer qualquer coisa. Gente, Deus leva muito a sério o Ministério Infantil, o Ministério das Crianças. Quando eu falo Ministério Infantil, eu não falo exclusivamente da igreja, mas se você é pai, se você é mãe, Deus também valoriza a sua missão para com os filhos que Ele te confiou, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são do Senhor, então Ele está te deixando cuidar de algo tão importante para Ele. As crianças são tão especiais, são tão importantes. Então você, discipulador, seja pai ou seja líder de ministério infantil, enfim, seja o que for, seja como for, você discipula crianças. Entenda que Deus valoriza e dá importância para como está a sua vida para com Ele. A gente vai ler aqui em Romanos 2, a partir do versículo 17, nós vamos ver que Paulo começa a chamar a atenção de judeus. Judeus aqui que eles se orgulham muito, né, de serem pessoas cheias de Deus. Eles se orgulham de ser pessoas incríveis, né? Eles falavam como se eles fossem super incríveis, super crentes, vamos dizer assim. Eles se orgulhavam de, nunca matei, nunca roubei, sempre obedeço, não sei o quê. Só que a palavra de Deus vai dizer que Paulo repreende eles porque eles pregam algo e eles não praticam. Eles não vivem a lei de Deus. A vida deles, a conduta deles não agrada a Deus. E olha só, Paulo começa a questionar eles. Falar, você realmente está se considerando bom? Você realmente está achando que você é o bam, vamos dizer assim? E aí no versículo 20, ele diz o seguinte: você se considera capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento da verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba? Olha só que coisa séria que Paulo está deixando claro aqui na palavra de Deus. Paulo está dizendo para aqueles judeus, você se considera importante e inteligente para ensinar as crianças, mas a sua vida diante de Deus não está certa, é isso mesmo? Então Paulo está repreendendo aqueles que se acham bonzões para ensinar as crianças. Nós precisamos entender como Deus leva esse ministério a sério. Não é qualquer um que pode ensinar. Nós precisamos nos posicionar e fazer aquilo que agrada a Deus. Deus, ele vê todas as nossas ações, ele vê a intenção do nosso coração. E, gente, existe uma diferença de errar tentando acertar e errar intencionalmente. Porque algumas pessoas erram tentando acertar. Alguém que está aprendendo a andar, uma criança que está aprendendo a andar. Às vezes ela cai, ela errou, mas ela está tentando acertar. Agora, uma criança que, por exemplo, a mãe já falou que não pode botar o dedo na tomada, mas ela bota mesmo assim, ela está cometendo um erro intencional, ela quer desobedecer, que era o caso desses judeus aqui. Então, não era um erro tentando acertar, era um erro proposital mesmo. Ele sabia que ele ensinava, ele sabia que Deus estava vendo, mas ele estava fazendo as coisas erradas. Então nós precisamos ter consciência de que Deus leva esse ministério muito a sério. Não é de qualquer jeito que nós podemos ministrar, pregar a palavra de Deus para as crianças. A Bíblia vai dizer lá em Tiago 3 que os que ensinam serão cobrados com mais rigor. Ou seja, a gente sabe que um dia todos serão julgados.
Mas a palavra deixa claro que aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigidez, com mais rigor. Eles vão ser avaliados de uma forma diferente. Então a gente precisa ter muito cuidado para não banalizar o ensino para com as crianças, o ensino das crianças. Nós precisamos ministrar, precisamos conduzi-las a um relacionamento com Deus, mas também prestando atenção na nossa vida. Como está a nossa vida diante de Deus? Como está o nosso coração diante do Senhor? Gente, ensinar e ensinar crianças são coisas sérias. A criança é uma esponjinha. Vocês sabem, né, que a criança, você fala uma coisa e a criança logo pega. Então, coisas que a gente fala para a criança pode ficar para a vida toda marcada no coração dela. Quantas pessoas hoje em dia que já falaram assim, nossa, teve uma professora, às vezes nem de ministério infantil, mas alguém da escola, enfim, que agiu assim comigo e eu nunca mais esqueci. Aquilo ali gerou um trauma tão grande na pessoa que ela ficou marcada para a vida toda. A infância, né, tem uma psicóloga que ela usa essa frase assim: a infância é o chão onde você pisa a vida inteira. Então, você pisa a vida inteira no chão da infância, ou seja, o que você faz na infância fica marcado para toda a sua vida. Imagina ensinar errado a palavra de Deus para as crianças. Vai marcar profundamente a vida delas. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que a gente ensina. Quando Jesus conversa com Pedro, lá em João 21, e ele fala com Pedro assim: alimenta os meus cordeiros. O que é esse cordeiro? Se nós formos olhar para o original, Jesus utiliza uma palavra que fala sobre cordeiro, mas ele utiliza o diminutivo, cordeirinhos. Então, ele está realmente falando das crianças, porque depois ele fala as minhas ovelhas e as minhas ovelhas. Naquele versículo especificamente, ele quis chamar os cordeirinhos e pedir para Pedro ali, que é o representante dos pastores, dos líderes, né, representante da igreja, para que ele viesse alimentar. E qual é esse alimento que as crianças precisam receber? É a palavra de Deus. A palavra é o nosso alimento. É a palavra que vai alimentar as crianças. É a palavra que vai fincar no coração delas a verdade. Às vezes a gente pensa assim, a criança é pura, né? Já ouvi muito isso. A criança é pura, a criança não tem pecado, a criança não faz nada de errado. Mas o que a palavra de Deus diz não é isso. A gente precisa entender que a criança nasce com uma raiz pecaminosa, né? Que veio lá de Adão, enfim. Então, assim, a gente tem que entender que o pecado está no corpo, o pecado está ali. Então, ela não é pura, ela precisa ser alimentada, cheia da palavra de Deus. Que aí, quando vier alguém que vai apresentar, né, alguém, o inimigo, usando alguma pessoa ou algum programa de TV, enfim, usando ali para manipular a criança, ela vai pensar, opa, ali tá falando para eu mentir, mas eu já aprendi que Deus abomina a mentira. Aí alguém vai falar uma coisa que não tá de acordo com a palavra de Deus. Ela vai falar, opa, peraí, eu já aprendi que na palavra de Deus é isso. Então você simplesmente vai encher o coração dela. Você vai ajudá-la a guardar no coração a palavra de Deus para ela não pecar contra o Senhor. É muito importante que a gente constantemente alimente a criança, alimente. E o alimento, ele é diário, é um processo diário. Então, assim, principalmente os pais, pai, mãe, o alimento da palavra de Deus precisa ser diário. A gente não come só uma vez por semana e fica tudo bem. A gente tem que comer todos os dias. E assim também é com a nossa vida espiritual e a vida espiritual da criança. Outra coisa importante que eu queria trazer aqui é sobre João Batista. Gente, João Batista é um discipulador que eu olho e eu acho muito interessante, eu admiro a postura dele. Por quê? Você já viu aquelas pessoas que ensinam, que discipulam, mas se apegam demais às ovelhas, né? Se apegam demais às crianças
e aí não querem deixar evoluir. Às vezes a criança vai para uma outra igreja, a pessoa fica com a cabeça bagunçada, pensando, poxa, será que ela vai ser discipulada? Será que ela vai ser alimentada? Será que vão ensinar tão bem quanto eu? Às vezes as pessoas que ministram para crianças têm essa dificuldade, não só que ministram para crianças, né? Todos os discipuladores, eles têm às vezes essa dificuldade, essa preocupação de zelar mesmo por aquela pessoa que está ali. Só que nós devemos entender que antes de ser nossas, as crianças são do Senhor. E por isso, Ele é o seu bom pastor que conduz as ovelhas para onde Ele quer. Nós estamos ali apenas enquanto o pastor, não chega, enquanto o pastor não dá outra direção. Nós estamos ali apenas auxiliando, vamos dizer assim. Então, o João Batista, ele discipula pessoas, como nós vemos na palavra de Deus, ele discipulou várias pessoas, ele fez discípulos. Só que quando ele vê que Jesus está ali passando e indo para uma direção diferente da que ele estava, ele fala, vejam, é o Cordeiro de Deus. E aqueles discípulos seguem Jesus. Depois as pessoas chegam até João Batista e falam que Jesus estava batizando mais que ele. E João Batista diz, olha, eu só estou aqui para fazer o meu papel. Ele é o noivo, eu sou amigo. O amigo apenas se alegra com o noivo, com as suas conquistas. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Então, importa que ele cresça e eu diminua. Ou seja, se por acaso alguma criança está saindo da sua responsabilidade ou está indo para uma outra igreja, ou vamos supor, na EBD mudou de classe e você está preocupado, fique tranquilo, porque a criança é uma ovelha do Senhor e Ele as conduz para onde Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Bom, queridos, essa foi a aula. Eu espero que você tenha sido muito edificado e tenha entendido a importância de discipular no reino de Deus, principalmente a importância de discipular crianças. Eu creio que você foi muito edificado e eu peço para que você também edifique outras vidas, outros discipuladores, enviando esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. Para aqueles que ficam até o final, ganham um brinde que vai estar aqui no link, aqui na descrição. É só você clicar em ver mais e vai estar ali o brinde para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.